A graça e a paz a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Eu sou Ivan Costa e você está no canal Reconciliados em Cristo. Que bom estarmos aqui novamente para trazer mais uma mensagem diretamente do trono do Pai. Agradeço primeiramente a Ele, porque só Ele pode nos dar essa oportunidade de trazer a cada dia, que assim for possível, mensagens edificantes para os nossos amados irmãos que estão aí do outro lado assistindo. Agradeço a cada um de vocês que tem compartilhado nossas mensagens, que vocês novos que estão chegando aí no canal Reconciliados em Cristo, muito obrigado aí por ter confiado aí nos nossos trabalhos aí, nossos estudos. Isso é muito bom, né? Se você não é inscrito, se inscreva no canal Reconciliados em Cristo e ative o sininho de notificações para quando a gente postar novos vídeos, o YouTube se encarrega de informar vocês aí acerca. Olha, o canal Reconciliados em Cristo adicionou um vídeo, aí vocês têm acesso. E vamos ao que interessa, né? Eu sei que o tema hoje é bastante interessante e eu peço que você fique até o final para que você tenha um melhor entendimento sobre esse assunto. Quem era o iníquo, o filho da perdição? Esse é o tema da nossa mensagem hoje. Essa passagem você encontra aí em 2 Tessalonicenses 2, verso 7, que diz o seguinte, diz assim: a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Preste bastante atenção nessa passagem aqui. 2 Tessalonicenses 2, verso 7. A verdade é que o mistério era mistério da iniquidade já está em ação. Deixa eu te perguntar, já começar fazendo uma pergunta para que nós vamos aí interagindo aí nesse estudo. Aqui está dizendo que já está em ação. Aí eu te pergunto, esse já está em ação é hoje? É para hoje? Assim como algumas pessoas dizem por aí que o iníquo filho da perdição, né, quando aparece uma pessoa nova no cenário político mundial aí, que se destaca, as pessoas já costumam dizer que é o filho da perdição e por aí vai. Então, já está em ação. É para nós hoje. O mistério da iniquidade já está em ação. Olha o que está dizendo aqui, continuando. Restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Você entende isso? Você consegue entender isso? Que seja afastado agora. Agora é hoje. Agora, quando? Nos dias de hoje? Restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Alguém estava estava detendo o filho da perdição, o iníquo. Alguém estava fazendo isso. Então eu posso pegar essa passagem e trazer para os dias de hoje e atribuir a um político qualquer, ou seja lá, específico. Não posso. Eu não posso pegar a Bíblia de Gênesis, Apocalipse e aplicar nos dias de hoje, escolhendo aquilo que me convém. Eu não posso fazer isso. Paulo está escrevendo a segunda carta aos Tessalônicos. Não é para nós. A Bíblia ela foi
toda encerrada antes do ano 70 descer. Havia uma necessidade que ela fosse pregada em todo o mundo ainda naquela época. As pessoas dizem que é nos dias de hoje. Ide a todo mundo e pregar e levar e pregar o evangelho a toda criatura. Isso não é para hoje. Isso não é para hoje. Isso foi para aquela época. Isso foi para aquela época. E ele foi pregado em todo o mundo, sim. Todo mundo habitado daquela época. Se você abrir sua Bíblia aí em Mateus 10, 23, Jesus vai dizer que aos seus discípulos que o seguinte: em verdade vos digo que não acabarei de percorrer todas as cidades de Israel naquela época. O Brasil não existia. Sem antes que venha o Filho do Homem. Ou seja, Jesus ia voltar. Então eles iam pregar em toda aquela época lá e Jesus ia voltar. E depois eles continuaram ainda pregando até a morte de cada um deles, um por um. O último, perdão, que morreu foi João, que foi exilado na ilha de Patmos. E lá ele escreveu o Apocalipse, as 7 cartas da Ásia. Está lá em Apocalipse 1, vocês podem ver lá. João, as 7 igrejas da Ásia. Não é para nós nos dias de hoje. Então, é uma desonestidade tamanha eu pegar também essa passagem de Tessalonicense aqui e falar que o filho da perdição, ele ainda está por vir nos dias de hoje. É uma desonestidade, é um desrespeito, é uma heresia absurda. Isso não é para nós nos dias de hoje. E nós vamos provar isso dentro do contexto bíblico e também no contexto histórico. Também no contexto histórico, aqui, nesse início de manhã, aqui em Goiânia. Então, antes que eu dê continuidade, pegue a sua Bíblia aí e abra ela aí, né, em 2 Tessalonicenses 2, verso 1, e acompanhe na leitura, para você ter um entendimento melhor, se é para nós nos dias de hoje ou não. O sistema religioso costuma ver, anos atrás aí, eu ainda não tinha assim um bom conhecimento da graça de Deus, eu vi uma matéria, um estudo muito pertinente, muito bom, bem feito, de uma denominação religiosa, que eles atribuíram a besta do Apocalipse ao Papa. Isso é um absurdo, não tem cabimento uma coisa dessa. Aí troca, entra Papa, sai Papa, e eles ficam inventando, ficam remendando, mas não funciona. Não funciona. O Apocalipse foi escrito para 7 igrejas da Ásia, não para nós nos dias de hoje. Nosso continente não é asiático. Quero agradecer aí, o abençoado aí, Mário Silva. Bom dia, irmão. Bom dia, graça e paz. Então, as 7 cartas foi escrita para as 7 igrejas da Ásia, e não para nós nos dias de hoje. Então, vamos lá. Se já pegou a sua Bíblia, nós podemos, então, dar continuidade aqui ao nosso estudo. 2 de Tessalonicenses 2, verso 1. Vamos prestar bastante atenção na fala. Paulo está falando com quem? Para quem? Em que época que Paulo está falando isso daqui? Entendeu? Eu esqueci de colocar aqui. Um minutinho aí para nós dar continuidade aqui, né? Olha,
O livro de 2 Tessalonicenses, ele foi escrito por volta de 51, 52, depois de Cristo. Isso a gente tem que levar em conta, porque é muito importante, né? Se ele foi escrito nesse período, entendemos que ele poderia ter uma variação muito pequena aí, muito pequena, né? Por isso que é de 51, 52. Então, vamos dar continuidade. Então, nós sabemos que Paulo está falando aos Tessalônicos e Tessalonicenses foi escrito em 51, 52. Isso é fato. Então, isso não implica nos dias de hoje. Agora, vamos continuar. 2 Tessalonicenses 2, verso 1. Irmãos, veja que Paulo está falando com um grupo de pessoas. Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa quem? Nossa hoje? Não. Reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegando. Paulo está dizendo isso para quem? Os Tessalônicos. E ele fala, nossa reunião. Então, quer dizer, quem estava esperando a reunião com o Senhor? É nós hoje? Não. Era eles lá. Então, nós não podemos pegar e trazer para os dias de hoje. Não, está falando para hoje. Não tem sentido. Eles não tinham, Paulo não tinha noção de 2022. Ele não tinha noção de 2022. Ele não tinha noção disso. Assim como nós não temos noção do dia de amanhã. Como será o dia de amanhã? É lógico que não. Então, a Bíblia ela foi escrita dentro de um período para uma determinada nação. E nós, nos dias de hoje, nós reinamos em vida, usufruímos dessa palavra já sem problema, sem aquelas lutas, sem aqueles dogmas, sem aquelas rituais mosaico. Nós não temos mais disso. Verso 2. Que não se deixe abalar. Não se deixe abalar, está falando para eles. Então, quer dizer, eles iam presenciar tudo isso daí. Então, não é para os dias de hoje. Senão, eles tinham que ter alguém deles até hoje aqui. Nem por palavra, tão facilmente que quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós. Como se o dia do Senhor já estivesse chegando. Isso foi no meado de 51, 52. A vinda de Cristo foi em 70. Então, não está próximo. Então, restava aí alguns anos ainda para que a vinda dele fosse manifestada. Verso 3. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Não os engana quem? Não é nós, nos dias de hoje. Paulo não está escrevendo para nós hoje, está escrevendo para os Tessalônicos lá. Paulo não está escrevendo para os brasileiros, está escrevendo para eles lá. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. O filho, então seria revelado para quem? Para nós hoje? Volto a dizer, nós vamos ser redundantes nessas informações, porque isso é muito importante. O filho da perdição, Paulo está dizendo para eles lá, então iria ser revelado para eles lá, dentro de uma linguagem que eles entendiam. Dentro de uma linguagem que eles, para aí, eles entendiam. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus.
Aí eu te pergunto, aonde era considerado o santuário de Deus que Deus habitava? É no Brasil? Aonde? Aonde era considerado o santuário de Deus que Deus habitava? É no Brasil? É lógico que não. O santuário de Deus, onde Deus manifestava, porque hoje Ele manifesta em nós. Ele está dentro de nós. Era no Templo de Jerusalém. Vou ler de novo. E este se opõe e se exalta acima de tudo. Ele se opunha aos cristãos da época. Ele se exalta, ele se exaltava, então queria ser Deus, ele se considerava um Deus, acima de tudo que se chama Deus. Ou é objeto de adoração. Objeto de adoração era o Templo de Jerusalém. Tem aquela passagem de Mateus 24, verso 1, que os discípulos de Jesus saindo com ele se maravilhou com o templo, né? Aí Jesus disse, vede tudo isso, não sobrará, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Objeto de adoração. Então foi destruída. O templo onde Deus manifestava, porque até então o Espírito Santo de Deus ainda não havia sido derramado no povo, em toda a carne, que foi uma promessa de Deus, né? Eu acho que é em Joel, que ele disse que derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, né? Todos nós, mas infelizmente ainda tem gente aí nos dias de hoje fazendo culto para receber o Espírito Santo, e por aí vai. Então, chegando até assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Veja que situação. Isso não é para hoje. Verso 5. Preste bastante atenção nessa passagem agora. Não se lembram de que, quando eu ainda estava com vocês, costumava falar estas coisas? Isso Paulo já havia falado com ele, conversado com eles anteriormente. Então aqui ele está alertando novamente os tessalônicos. Paulo estava com nós, para mim pegar isso aqui e atribuir nos dias de hoje, eu vou acreditar então que não se lembra de que quando eu ainda estava com vocês, Paulo estava com você alguma vez? Esteve com você alguma vez? Comigo não, e nem eu com ele. Então, não é para nós nos dias de hoje. Ah, então para que serve a Bíblia? Olha, pessoal, a Bíblia é o meu manual de fé e conduta. Eu costumo dizer isso. Pode criticar quem quiser e pronto, acabou. Foi através dela que eu tive uma mudança maravilhosa. Foi através de conhecer a verdade que eu tive uma mudança maravilhosa. E essa mudança só gerou em mim coisas boas. Então era Paulo falando com os tessalônicos. Lembre-se de que quando eu ainda estava com vocês, costumava falar essas coisas, ele já havia avisado, não é para nós hoje. Agora vocês quem? Sabe o que o está detendo? Vocês. Deixa eu perguntar agora para alguns pastores aí. Olha aqui essa passagem, 2 Tessalonicenses 2:6. Agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Atenção, senhores pastores. Vocês que pregam que isso daqui é para os dias de hoje, e que o filho da iniquidade, o filho da perdição, o homem do pecado, ainda está por vir, ou então vocês ficam atribuindo a outros, ao Papa, a Macron, agora já está atribuindo aí ao presidente lá da Rússia, e por aí vai. Me responda.
agora vocês sabem o que está detendo. O que está detendo ele? Se vocês disseram que é um, que é outro, o que está detendo ele? O que está impedindo ele? Se você está assistindo, põe nos comentários. Para que ele seja revelado. Bom, ele não havia sido revelado então. E aí? Como descobrir nos dias de hoje, já que vocês dizem, atribui aos dias de hoje, como saber? Quem é esse? De fato, porque já falaram de tantas pessoas, já falaram do Papa, já falaram de Mussolini, já falaram de tantas pessoas. Parece que é só para ganhar ibope, né? Para ganhar nome aí e fama, né? Porque você inventar um diabo, inventar uma marca da besta e pregar e pedir pix, e pedir isso, pedir dinheiro e ficar pesquisando na internet, depois ficar revelando falsas profecias para a pessoa aí, é o trem mais fácil que ele vê agora. Verso 7, 2 Tessalonicenses 2. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. Já está em ação. Isso é para hoje? Volto a dizer, não. Restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Eu queria que os pastores me mostrassem isso aqui. Quem que está detendo, impedindo, né, o perverso, o filho da iniquidade, o filho da perdição? Quem está impedindo ele de agir nos dias de hoje? Né? Não tem, né? Mas na verdade, abençoado, o filho da perdição nada mais era do que Nero César. Ele era o filho da perdição. Ele sim, era o filho da perdição. Vamos continuar lendo aqui, depois a gente vai entrar nesses comentários aí. Verso 9. A vida desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder e com sinais e com maravilhas enganadoras. Satanás a gente sabe que é acusador, opositor, né? E é um adjetivo, é uma figura de linguagem. A Bíblia ela é toda cheia de figura de linguagem. Se você for ler ela de maneira literalmente, você não vai conseguir entender. Você não vai conseguir entender. Então, é necessário que você analise bem, procure alguns livros aí que possam te orientar nesse sentido de figura de linguagem. Ou então até mesmo no canal aqui, a gente está aí sempre falando essas questões de figura de linguagem, que não é algo literal. Vou ler de novo, 2 Tessalonicenses 2,9. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, ou seja, segundo a ação daquele que acusa com todo o poder e com sinais e com maravilhas enganadoras. Ou seja, o propósito dele era esse, né? Continuando, verso 10. Ele fará uso de todas as forças de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por esta razão, Deus lhe enviará um poder sedutor, o próprio Deus, não é Satanás, a fim de que creiam na mentira. E muita gente ainda está se deliciando desse poder sedutor até hoje, porque ainda está na antiga aliança, vivendo da antiga aliança, porque não deram crédito à verdade, não creram na verdade. Verso 12. E seja condenado todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Abençoados. Nero era um filho adotivo de Cláudio Calígula.
Ele era filho adotivo de Cláudio Calígula. Cláudio casou com a mãe de Nero. E, na época, Nero, ele não era ainda imperador. Ele não era ainda imperador. O imperador era Cláudio Calígula. Então, a mãe de Nero, ela tramou a morte de Calígula, de Cláudio Calígula, para que Nero assumisse o trono. Então, quando você entende dessa forma, aí você vai ver também que quando fala aonde que estava aguardando somente, aqui ó, em verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Seja afastado quem o detinha. Era Cláudio Calígula, que tinha que ser afastado para que Nero assumisse o trono. E a mulher de Cláudio, né? Ela envenenou ele com, alguns historiadores dizem que é com cogumelo, e ele veio a falecer. Aí Nero, então, assumiu o trono, tornando-se aquela profecia, aquela fala do apóstolo Paulo, tornando ela verídica. Cláudio Calígula tinha que ser afastado para que Nero, filho da perdição, assumisse. E isso aconteceu. Vou ler agora uma cronologia de Nero, só para você ter uma ideia. 15 de dezembro de 37 depois de Cristo, nascimento de Nero em Anzio. 49 depois de Cristo, Agripina, a mãe de Nero, casou-se com seu tio, o imperador Cláudio. 53 depois de Cristo, Nero casa-se com a filha de Cláudio. Com a filha de Cláudio, a Cláudia Octávia, sendo nomeado como sucessor junto com Britânico. Vamos continuar aqui. 13 de dezembro de 54 depois de Cristo, morre Cláudio Calígula, possivelmente envenenado por Agripina Menor, que era a mãe de Nero, esposa de Cláudio Calígula. Ela envenenou ele e ele morreu para que Nero assumisse o trono. Vamos lá. 13 de outubro de 54, morte de Cláudio Calígula, possivelmente envenenado por Agripina Menor. Aqui também, 13 de outubro de 54, Nero é nomeado imperador. Está vendo? Aguardando somente aquele que seja afastado daquele que o detém. Aqui está o mistério da iniquidade, que estava aguardando o momento, o mistério da iniquidade, aguardando o momento para que ele se chegasse com toda a força. Isso está descrito em 2 de Tessalonicenses 2. Vou ler de novo. 13 de outubro de 54 depois de Cristo, Nero é nomeado imperador. Ano de 55 depois de Cristo, Britânico, o filho de Cláudio, é assassinado por Nero, ou seja, ele queria reinar. Ele não queria ir. Naquela época, eles faziam tudo para ter poder. Era um absurdo, era uma coisa horrenda mesmo. Era coisas horrendas que eles praticavam, né?
Anos 59 depois de Cristo, Nero manda assassinar. Olha aqui que absurdo. Olha aqui. O mistério da iniquidade já em ação, né? Como Paulo já havia dito lá. Nero ainda não estava no poder, mas já estava toda uma trama armada para que ele assumisse. E já estava em atividade, né? Porque ele não era uma criança. Ele já era capaz de assumir um trono. Tanto é que ele assumiu o trono, né? Ano de 59 depois de Cristo, Nero manda assassinar a sua mãe, Agripina Menor. Tá vendo como é que era o filho da perdição? 9 de julho de 62, Nero manda assassinar a sua prima e primeira esposa, Cláudia Octávia, casando-se pouco depois com Pompeia Sabina. Esse é Nero. 64 depois de Cristo, grande incêndio de Roma. É aquele, ainda se diz nos dias de hoje, quem pôs fogo em Roma e tal, tal. Ainda tem essa, né? Hoje nem tanto, né? Então, quando Nero foi acusado de colocar fogo em Roma. Ele foi acusado de colocar fogo em Roma e depois ele reconstruiu para se vangloriar, para ser adorado, porque ele se reconstruiu. Ele negou isso daí, mas ele também, nessa oportunidade, ele mandou matar, queimado, crucificado, muitos cristãos na época, né? Foram perseguidos, né? Nesse momento do incêndio lá de Roma. Ele acusou muitos cristãos de ter incendiado Roma e mandou matar muitos judeus, né, que ali estavam em Roma, e queimado de várias formas, que era horrenda aquela povo daquela época. Continuando. 65, Nero, em estado de embriaguez, dá um pontapé em Pompeia Sabina. Pompeia Sabina era sua esposa, que estava grávida, morrendo por esta causa. Ou seja, morreu ela e a criança. Nero fez isso, o filho da perdição. 66, em 66 depois de Cristo, Nero casa-se com Estacília Messalina após ordenar a morte de seu marido, Marcos Júlio Vestinus Atticus. Esse é Nero. Em 66 depois de Cristo, ordenou a perseguição dos cristãos, acusando é o que eu disse anteriormente, acusados de responsáveis pelo incêndio de Roma, né? Isso foi em 66. Ainda em 66 depois de Cristo, Primeira Guerra Judaico-Romana, 9 de julho de 68, Nero suicida. Abençoados, Nero era o filho da perdição, o iníquo, o filho do pecado, e ele não está por vir ainda, como algumas pessoas acreditam e muitos pregam por aí. Quando se diz Deus ia aniquilar ele com um sopro, isso não é soprando literalmente. Olha o que diz aqui em Isaías 30, 33. Vou ler só esse verso aqui só. Tofet está pronto já faz tempo. Foi preparado para o rei. Sua fogueira é funda e larga, com muita lenha e muito fogo. O sopro do Senhor, tá vendo aqui? O sopro do Senhor, como uma torrente de enxofre,
ardente a incendeia. Ou seja, a Bíblia ela é cheia de figura de linguagem. Infelizmente, muitas pessoas não entendem e tratam tudo isso aí de maneira literal. E traz para os dias de hoje, escravizam as pessoas. E as pessoas... o que me chama a atenção, que parece que quanto mais você prega mentira, mais eles acreditam nas pessoas, em quem prega. E quando se prega a verdade, não, isso aí é um louco. E assim é. E assim está. E assim foi. Porque em 2 Tessalonicenses, Deus disse, 2 Tessalonicenses 2:11, por essa razão Deus lhe envia um poder sedutor. Algumas traduções falam assim, envia a operação do erro, a fim de que creiam na mentira. Então, tem muitas pessoas aí que estão crendo na mentira. Eu acredito que a operação do erro ainda está aí, ainda fazendo as pessoas acreditar na mentira, porque não deram crédito à verdade, não creram na verdade. Eles acham que é bonito, né, surgir uma pessoa no cenário político mundial aí, e alguém já, opa, parece que fica estudando uma maneira que vai falar acerca desse indivíduo e colocar ele na condição de filho da perdição, a besta. Aí, se a besta acontece igual aconteceu aí o Covid aí, eles pegam isso daí e falam que é o fim do mundo, e as pessoas acreditam. Mas é porque não estuda a palavra de Deus. Não estuda. Peste, pandemia, isso aí já vem, ó, há séculos. Isso não vai acabar nunca. Isso não vai acabar nunca. Mas o que precisa acabar são essas mentiras que são pregadas por aí. O povo tem que aprender a dar crédito à verdade. Segundo Tessalonicenses, Paulo está falando para eles, não para nós nos dias de hoje. Não tem nada a ser cumprido ainda nos dias de hoje e daqui para frente. Não tem mais nada. Tudo já foi consumado. Nós já estamos no reino de Deus. De repente você pensa assim, mas esse cara está ficando doido agora. Não, o reino está dentro de nós. Ele não é visto. Ele não é palpável. O reino de Deus é justiça, é paz, é tudo isso. E as pessoas não entenderam. As pessoas estão acreditando que o reino de Deus é em um local específico. E não é. Está dentro de nós. Quando a pessoa entende isso, com certeza ela terá uma vida totalmente modificada, sem medo dessas heresias pregadas aí dentro do sistema, que só gera isso aqui para eles, porque é através disso daí, através de medo, através de culpa, que o sistema cada vez mais vai crescendo. E, infelizmente, é apoiado pela política. Infelizmente, é apoiado por lei. Infelizmente, é apoiado pelos políticos e por lei. Político nenhum vai peitar. Eu queria ver um político peitar, né, esse sistema religioso. Mas eles não podem. Porque o propósito dele é carreira política. E lá dentro está um grande colégio eleitoral de lá, entendeu? Então eles não vão peitar eles. Então é muito importante as pessoas atentar para essas verdades. Graça e paz, abençoado. Bem, Olecto, Juan, Shalom, bom dia. Graça e paz, de vez em quando eu vejo uns vídeos dele aí, muito, muito bom mesmo. Então, é preciso que as pessoas atentem para a verdade. Não tem nada de novo para acontecer. Tudo já aconteceu. Agora o que nós temos que fazer é viver em paz, é viver o hoje. O amanhã deixa para viver amanhã.
Vamos viver o hoje. Ah, nós temos que fazer plano para amanhã. Tudo bem, pode fazer, mas não se fadiga com o dia de amanhã. Não se perturbe com o dia de amanhã, porque ninguém sabe. Ninguém sabe. E nem se prenda ao passado. Tem pessoas que se prendem ao passado, a um problema, a certa situação. Fica presa naquilo ali. E isso atrapalha. Isso atrapalha. No mundo em que nós vivemos hoje, atrapalha as coisas caro, muito complicado, atrapalha. A gente não deve se prender, não. Se você estiver comendo arroz, feijão e ovo, que seja esse prato o melhor prato do mundo. E assim sigamos. Se amanhã puder comer um churrasco, que coma. É lógico, tem que ter uma certa... tem que ter uma certa... o controle, né? A gente não pode também exagerar, hoje é o final de tudo. Não, não pode. Sente e coma e beba como se estivesse num paraíso. E assim, eu estou falando de mim mesmo. Se eu estiver comendo arroz e ovo ali, eu gosto muito de ovo com feijão e arroz, né? Pego o ovo frito, ponho ali, pego o feijão, jogo assim, ponho o arroz ali, aí eu amo fazer isso daí. E para mim é banana frita, nossa, maravilhoso. Então a gente tem que fazer isso, deixar o amanhã para amanhã, porque o passado já foi. Então, se você não é inscrito no canal Reconciliados em Cristo, se inscreva, deixe seu like, ative o sino de notificações, para quando a gente estiver aí fazendo novos estudos, aí você ter aí a notificação que o canal Reconciliados em Cristo postou mais um vídeo. Estamos terminando mais esse estudo por hoje. Espero que Deus permita que voltaremos aí uma outra oportunidade, assim querendo Ele, segundo a sua bondade. Graça e paz. Graça e paz. Shalom, pessoal. Shalom. Bom dia.